Bom dia, pessoal. Quinta-feira, 2 de outubro de 2025. Agora são exatamente 10 horas 59 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, se torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, começando assim nessa animação, porque eu levei uma surra de desaforos agora recebi uma surra de desaforos agora do estagiário. A coisa de 20 minutos atrás, quando o Bill saiu, ele mandou um print da primeira chamada que ele recebeu. 18 pila para 19 km no combo, entre buscar e levar. Sendo que para buscar, olha, tocou do lado, vamos dar-lhe. Concluiu o raciocínio, até porque o passageiro não está pronto, não viu o nome nem o número da casa. Provavelmente já vai querer que eu entre, mas eu não vou entrar. 15 pila aqui da Rua do Beco do lado para Ganzo. Deixa eu iniciar o Waze só para ver o número aqui. E já concluo o raciocínio em relação ao Bill, em relação ao que está acontecendo mais uma vez. Tá, já peguei o número da casa e o nome da passageira. É na rua do lado aqui para levar pro... O Bill mandou uma mensagem ali, um print, 18 pila para fazer uma viagem no combo 19 km. Se tá, hoje já era, né? O que eu queria comentar é o seguinte: todos os dias quando eu saio, todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que ficou, mas tenho todo o tempo do mundo. Todos os dias quando eu ligo o aplicativo aqui, invariavelmente, os guri querem entrar? Deixa eu entrar aqui então. Invariavelmente vem assim, ó, coisa de 3, 4 minutos de chamadas uma em cima da outra. Todas absurdas, né? Busca 6, busca 7. Eu até cito aqui, comento todo dia. Não sei o que, bababá, Zona Sul, bababá. E depois disso, dá uma paradinha. E daí demora um pouquinho e daí vem a corrida. Foi o que aconteceu exatamente agora, eu entendi. Então, talvez eu vá falar uma grande bobagem ou uma grande... talvez esteja chovendo no molhado para tu que não sabe que é novato. Quando tu liga o aplicativo, tu recebe todos os refugos que tem na região quase juntos assim, pá! Parece que tu abriu uma janela de merda e tu tira a tampa assim e vem tudo, buf! Respira fundo, aguenta esse primeiro tranco, que depois o jogo começa. Não quer dizer que depois as coisas vão melhorar, não. Mas depois vão aparecer viagens pertas como essa, para pegar na rua do lado, por exemplo. O preço tá ridículo, mas como é da rua do lado, vim buscar. 15 pila dá o quê? 8 km. Nem tão ridículo assim, mas tá ridículo de qualquer maneira. Claro, né, que a Amanda não tá pronta, é um condomínio. Já mandei a mensagem, ela não pediu para entrar e eu não vou entrar de qualquer maneira. Mas eu já vi que o PIN dela tá lá dentro, lá no fundo do condomínio. E eu vou falando com vocês que se der 2 minutos eu cancelo e não é comigo que ela vai. Essa corrida não muda a minha vida, por sinal. E vamos combinar, neste horário, menino Deus, não é um bom destino. Porque lá tá cheio de motorista. Patati patatá. Eu passo por essa raiva todos os dias, né? Tu que me acompanha sabe. Então eu vou eliminar um assunto aqui que eu deixei picando ontem. E eu já preciso desde já agradecer ao Marcelo Pizzi pela dica. A Amanda tá chegando correndinho. Correndinho, acusou o golpe. Depois eu agradeço direitinho o Marcelo Pizzi sobre a devolução dos óculos da moça ontem. Bom dia, Amanda. Bom? Tá salvo, Amanda. Se safou dessa. Veio com uma maçãzinha na boca, fiz vista grossa e não deu uma mordida. Sem contar que ela me pediu desculpa, porque ela nunca esperava que chegasse tão rápido um carro. Patati patatá. Ok, tá tudo certo. A Amanda realmente... Eu demorei 30 segundos pra chegar, eu tava do lado. Não justifica esperar dentro de casa? Não justifica. Mas a Amanda tá salva, pelo menos hoje eu salvei a Amanda dessa história. 11h20 da manhã, então, só para encerrar um assunto que eu comecei ontem, no final do vídeo de ontem. E vale como dica para todos, né? Até para os macacos velhos aqui, ó, que estão há 8 anos, acho que já passaram por tudo. E não. Valeu, então, obrigado ao Marcelo Pizzi, que me chamou a atenção numa situação que eu não tinha me dado conta.
Eu tenho poucas experiências com objetos perdidos, assim, tipo, e todas foi tranquilo, entre aspas, assim, né? Agora, toda hora vem as mensagens de reserva com um chamadinho assim, sabe? E só desaforo. Até nas reservas, o desaforo, cada vez mais desaforo. E todas as vezes que eu tive questão com devolução, eu consegui resolver de boas e tal, e recebi, né? Recebi, assim, ali quase que no automático e tal, enfim. But teve uma situação que aconteceu ontem que foi diferente de todas as demais. A passageira entrou comigo via Instagram, direto. Porque ela entrou no meu carro, me identificou, me seguiu, nós conversamos a respeito. Esqueceu o óculos, me chamou direto no Instagram. E eu prontamente respondi pra ela, eu trouxe isso no vídeo ontem. Só que eu me preocupei, eu, Daniel, motorista, me preocupei antes de fazer a devolução, de notificar o aplicativo da Uber, mandar fotinho direitinho, dizer onde que estava no carro, tudo certo. Eu fiz todo o procedimento como se de fato eu tivesse encontrado o item. A Amanda recebeu. Amanda não, Amanda foi essa moça aqui. A minha passageira ontem recebeu. E tudo certo, até inclusive ela me mandou uma mensagem antes de tarde: ah, obrigado Daniel, tá tudo certo aqui, não sei o que. Tá, fechou. E eu esperando de braço cruzado a taxa. Eu comentei ontem e tal, pensando que eu ia receber, né? Porque depois que ela me disse que recebeu, eu fui lá e disse, ó, entreguei. Não sei se foi depois, enfim. Mas assim, eu tinha feito isso também, né? Depois que eu entreguei, eu acho. Eu fui lá no aplicativo, já devolvi o objeto, deu o aplicativo daí, entraremos em contato com o passageiro e te agradecemos e vamos colocar 33 pilas na tua conta. Tá, só que não entrou os 33. Daí o Marcelo Pizio, então, te devo uma cerveja no próximo churras, meu bruxo. Me chamou a atenção, Daniel, o passageiro precisa confirmar que recebeu. Eu disse, opa, é verdade. Eu não tinha me dado conta disso. E como o passageiro não usou o aplicativo da Uber para fazer a reclamação, talvez não tivesse nenhuma informação lá, ou o estagiário se fez de louco, né? Disse, não, deixa o Daniel se debater um pouquinho. E daí hoje de manhã eu mandei mensagem: bom dia Camila, não sei o que, eu só preciso que tu confirme o recebimento lá e tal, porque o aplicativo da Uber tá me cobrando. Daí eu dei uma forçada na barra. Na mesma hora, você, então tá, beleza, não sei o que, vou ver aqui. Puf, não deu 3 minutos, eu recebi os 33 pilinhas. Então fica a dica pra ti aí, tá? Sempre registre no aplicativo da Uber essa questão, tá? A não ser que tu vá cobrar por fora do passageiro, que eu não aconselho de forma alguma. 21 pra onde? Otávio Santos, pegar ali na Praia de Belas, vamos dar ali, no Comfort. Vamos dar ali. Aqui no tribunal do Praia de Belas, trabalhista, eu tô aqui na Ganso, quando deixei a moça aqui atrás, a Amanda, né? Então, sempre registre no aplicativo, encontrou um objeto, vai ali, faz o registro direitinho. E na hora que tu for entregar, tu entregar em mãos, ou como eu deixei ontem na portaria, aquela coisa toda, tu vai ter contato com o passageiro de alguma maneira, ou pelo próprio aplicativo da Uber, porque quando eles reclamam, a gente reclama, dá pra fazer uma ligação, né? Normalmente quando isso acontece, quando eu faço uma ligação pra ou recebo uma ligação de alguém, eu peço o WhatsApp, e daí depois eu consigo conversa por ali. Quando tu entregar, tu devolver, tu pede, deixa claro isso pro passageiro. E eu não deixei isso para ela, eu não deixei isso claro para ela ontem, não pedi para que ela fizesse isso. Peça para que ele confirme que recebeu no aplicativo. Depois disso, provavelmente tu deve receber o valor da taxa, tá? E até também para ficar registrado que tu encontrou, que tu devolveu, para o aplicativo entender que foi devolvido, né? Para encerrar o assunto, não ficar uma pendência lá, ó. Daniel encontrou o item, mas nunca devolveu, ou o passageiro nunca recebeu, né? Tem que ter todos os lados. Tá, então recebi os 33 pilinhos da taxa de ontem. Esse assunto tá encerrado. E Marcelo, obrigado pela dica, valeu pelo toque. E agora vamos pra próxima, pegar aqui e levar lá pro Otávio Santos do SESC. Muito obrigada. Agora eu vou contar a sua história aqui, mas agora que eu vou contar a sua história aqui pros guri. Agora eu vou falar aqui. Teve uma que caiu, se espatifou no chão. Se desmanchou na frente do tribunal. Feito, Dona Inês. Obrigado. A Dona Inês, hora da historinha, como diria aquela moça lá de Brasília. Se desmanchou na minha frente, deixando as escadarias. Escadaria não, 2 degrauzinhos ali da saída do tribunal, do Tribunal da Justiça do Trabalho, ali na Praia de Belas. Ela me viu assim, daí baixou os olhos pra guardar o celular, eu acho, sei lá, pra fechar o celular. E deu um passo, no cara deu um passo, de um degrau na frente dela, ela não viu.
Mas se desmanchou, caiu com os cotovelos assim. E ela me olhou com os olhos arregalados. E tinha 4 pessoas ali que estavam aguardando também, provavelmente aplicativo, todas, né, prontamente. R$21,50 de novo. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. Pegar Genor Cardoso pra levar pra Laurindo. Que delícia. Éder número 103. Tem que pegar aqui nessa rua Genor Cardoso, aqui para o Jardim Itu Sabará. Nunca sei. Antes era tudo Itu Sabará, né? Mas depois de um tempo virou Sabará e Itu, e eu não sei onde começa um e termina o outro. Pra mim continua sendo tudo Itu Sabará. Mas eu acho que pra cá é Sabará, né? Isso aqui é Otávio Santos. Pegar aqui na rua Genor Cardoso, Éder, na rua número 103. E daí a senhora se desmanchou, caiu com os cotovelos no chão. Me olhou com os olhos regalados, as pessoas foram ali, deram uma assistência pra ela. Ela ficou, acho que quase um minuto parada, respirando, sentada no chão. Eu disse, tá, e agora isso aqui que eu faço, né? Será que ela vai querer continuar comigo? Será que eu vou embora? Não, não posso ir embora, não tem condição. Daí ela se levantou de boas e veio caminhando de boas, assim. Ou seja, tá, acho que dos males o menor, né? Só foi um susto e tal. E eu olhei pros pés de salto, depois eu xinguei ela, né? Depois que passou, que baixou a adrenalina dentro do carro, eu ainda falei pra ela, mas também a senhora de salto, senhora. Daí ela entrou dando risada, né? De nervoso, literalmente. Ai, moço, tu filmou, você nunca faria isso, senhora, é bem capaz. Daí tá, veio o assunto do canal, patati patatá. Daí ela veio comentar que vê um monte de perfil no Instagram, que o pessoal faz essas esquetezinhas aí, filma os passageiros e tal. Daí foi o nosso primeiro assunto, né? Daí depois ela comentou, tu sabe que eu tenho esse problema, né? Que eu não sei o que, toda hora eu caio, bababá, babá. Daí ela, que eu sou uma idosa. Que idosa? O quê? Da onde? Sim. Para mim ela tinha uns, sei lá, uns 60 anos de idade, é verdade. Eu não tinha feito esse raciocínio. Mas uma senhora jovem, né? E ela disse, eu tenho 62, não sei o que. Eu disse, não, mas você não é idoso. É sim, é idoso, pela lei, não sei do que. Disse, tá bom, senhor, tá. Ok. Então uma idosa andando de salto? Daí ela olhou assim, pois é, né? Então... Só tem que andar com o sapato baixo, ainda mais que a senhora tem esse histórico aí de cair e tal. Outro dia eu caí da escada do terceiro grau da minha escada lá de casa, escadinha essas de colocar, de subir, trocar lâmpada, sabe? Não sei exatamente o que ela tava fazendo. Caí do terceiro grau, eu tava sozinho em casa, coloquei no lixo a escada depois de ela pra mim. Temos que se cuidar, né? Temos que se cuidar. Mas enfim, deu tudo certo, tá bem, desceu caminhando de boas ali, nada, não aconteceu nada de mais grave, deve ter esfolado ou ter ficado roxo os cotovelos, provavelmente, que foi o que caiu no chão em primeiro momento, né, os joelhos talvez. Mas foi angustiante de ver, sabe, porque eu fiquei naquela coisa, será que desço do carro para ajudar também? Mas daí já tinha 4 pessoas em cima, eu achei que seria desnecessário, mas não deixaria de fazer se realmente fosse preciso, né. Mas angustiante, mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí viemos falando e tal, falando bobagem, falando desses perfis de rede social que fazem sketch de passageiro também, enfim. No final eu brinquei com ela, agora sim, agora eu vou falar da senhora, porque até então ela só queria saber se eu tava filmando. Disse, não tô filmando nada, pode ficar tranquila. Mas não sei o que eu queria aparecer, que eu achei engraçado, eu queria ver a minha cena, não sei o que, bababá. Disse, não, senhora, não tem nada gravado e não é meu objetivo, nunca faria isso. Mas enfim, dito isso, então, já chegando aqui a próxima rua direita, pegar o passageiro e levar lá pra Laurindo. Agora são 11 horas e 57 minutos. Que dia maravilhoso em Porto Alegre. Cada um que parece dois, hein? Difícil falar de um passageiro que te segue, e ainda por cima se ofereceu pra fazer as artes do canal. Peguei o contato dele, se pá, vou fazer mesmo, porque eu demiti meu estagiário do ChatGPT. Me irritei na construção desse último adesivo aí, passei raiva. Mas ficou bom, né? Eu gostei, pelo menos. O pessoal tem dado feedback positivo. Mas trouxe agora o passageiro que eu trouxe lá do Jardim Sabará aqui pra Laurindo. Um nerdzão velho, só pra deixar barato, um nerdzão velho. Pensa num nerdzão velho. É ele. Que me seguia, que fazia Uber em Santa Maria. Hoje ele trabalha com programação, TI, patati patatá, faz arte, faz site. E daí me seguiu ali no Instagram, já me seguia no TikTok, dizer, já me conhecia, já tinha visto meus vídeos na época que ele era motorista. E
Enfim, trocamos um contato, né? Também é pra isso, essa adesivagem toda. Agora, se precisar de alguém que faça arte, eu já tenho um contato que me conhece, que sabe do que eu faço, aquela coisa toda. Mas pensa num nerdzão, velho. Pensa num nerdzão, velho. Pegar a Alice agora aqui na esquina da Santana, com a Laurindo, e levar ali pra Domingos Crescente. Que vício horroroso esse tal de cigarro, né? Barra Shopping Sul. Podem mijar no posto da Diário se não tocar alguma coisa. Não deve tocar aqui dentro. Se tocar, deve ser na rua pra trazer pra cá, provavelmente. Agora são 12h43. Que vício tenebroso esse cigarro, né? Além de fazer mal pra caramba, pra saúde no caso, né? Eu acho que não preciso falar muito sobre isso. Fede, né? Vamos combinar que fede. E é muito louco. Eu sou fumante também, me incluo nessa turma aí. E é engraçado que eu não consigo fumar de dia, eu fumo de noite, tá? É uma característica minha e tal. Mas fumo. E quando eu não tô fumando, quando eu não estou fumando, o cheiro do cigarro, para mim, me incomoda profundamente. E quando estou fumando, eu nem sinto, né? Porque o cara não... É muito perigoso isso, o cara não sente os seus próprios cheiros às vezes. Por que eu tô falando tudo isso agora assim, como quem vai a merda? Fui buscar uma moça agora bonita, toda estilosa, terninho, bonitinho e tal, vindo pra um congresso aqui no Shopping Barra. Peguei ele num hotel na Borges de Medeiros. Cheguei lá, tava ela me esperando na recepção, fumando um cigarrão, como diria o Rogério. 20 pila pra onde? Andradas? Beleza. Pegar aqui no próprio Shopping Barra. E não mijei, só pra não passar batido. Tem que fazer toda a volta agora. De pensar, tá, não, por aqui mesmo. Tá na Panvel. Tá, então pra concluir o assunto, eu não ia borrifar agora, porque eu ia ali mijar primeiro, depois eu ia borrifar quando eu voltasse pro carro e recomeçasse minha jornada. Achei que não fosse tocar. Fui buscar a moça, então, como eu tava falando, ali no hotel, pra vir aqui pra uma convenção. E ela tava fumando cigarrão. Ela me viu rapidamente, apagou no cinzeiro ali do hotel ali e tal, colocou fora o cigarro. Tá, embarcou. Tá até agora. Agora eu coloquei o cheirinho, passou. Parece que não é um cinzeiro, parece que tem um balde de butuca de cigarro dentro do meu carro. De tão fedorento que ficou. Eu não sei se é eu que tô com o olfato aguçado agora porque não estou fumando, ou porque de fato essa moça não deve fumar, ela deve mastigar cigarro. Inacreditável, né? Que vício horroroso. Faz mal pra caramba e ainda deixa um cheiro insuportável. Tá lá o John, 1560 da Andrades, é bem na meiuca, né? Na Rua da Praia. Vou ter que largar ele provavelmente indo aqui da Zona Sul. Vou ter que largar ele, sei lá onde eu vou largar ele. Na Salgado, talvez. Vigário. General. Feito, larguei o João aqui na Vitorino. O destino dele era a Galeria Malcom. Mas como tu sabe, né, a gente não chega lá de dia, porque é proibido o acesso na Rua dos Andrades, entre a Esquina Democrática, que é a Borges de Medeiros. Não, na verdade a gente entre a Praça da Alfândega e a Doutor Flores, né? Não tem como chegar de carro. Parte é calçadão e aonde não é calçadão é proibido. E ele não sabia, eu falei pra ele não é daqui. Tá trabalhando aqui, fazendo um trabalho que não me interessa qual é. Ele não sabia, mas enfim, tudo certo. E agora eu saí da Vitorino, não tocou nada ainda. Eu vou subir a Independência ou Morte como se não houvesse amanhã. Passando raiva provavelmente, né? Porque esse horário agora é 1h08. O pessoal do Rosário já saiu, né? Então acho que não vou pegar tanta tranqueira no Rosário. Mas independente disso, lá pra cima, eu ia dizer que sempre é uma surpresa, mas não tem surpresa nenhuma, né? Eu já sei justamente o que eu vou encontrar, né? A famosa procissão da Nossa Senhora dos Bunda Mole. Alerta para cenas repugnantes.
13h26 da tarde. E adivinha onde estou? Eu vou responder porque vocês nunca vão adivinhar onde estou agora. Estacionamento SS do Shopping Iguatemi. Que fome que eu tava, sabe? Puta que pariu. Mas o que eu tô fazendo aqui, né? Foi fazer compras, Daniel? Almoçar no shopping que não foi, né? Eu ia trazer um passageiro, daí se perdeu. Trazer o passageiro eu vim. Vim com viagem, inclusive, pra cá. E se eu combinasse, não dava certo, porque o meu horário aqui era às 14 horas. E às 20 para 2 da tarde, quando eu já ia ficar off pra vir pra cá, tocou na Mostardeiro, destino Shopping Iguatemi, sem direcionar. Assim como que vai a merda. Mas deixa eu explicar pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Por que eu vim parar aqui. Antes, pra quem viu o vídeo de ontem, eu comentei que fiz uma viagem com um passageiro, não sei o que, e aí eu comentei: ah, melhor não falar ainda, né? Muito cedo. Pois é. Rolou. Ou vai rolar. Ou tá em vias de. Vocês conhecem a Prudential? Não conhecem? A maior seguradora do Brasil, meu bruxo. Uma das maiores do mundo, por sinal. Eu vou ler a cartilha bonitinho para depois trazer as informações corretas para vocês. E o meu passageiro Eduardo, que eu carreguei ontem, da casa dele, uma daquelas viagens que eu citei ali dos Rossi, eu levei ele para uma visita lá no centro. E ele se apaixonou pela ideia do canal. E na hora de eu ter um produto para ti e para os teus passageiros, pensei na hora que ele só queria vender seguro para mim, né? Muito provavelmente ele vai conseguir vender seguro para mim, porque o produto dele é muito bom. Eu não vou apresentar ainda porque eu preciso estudar bem direitinho para saber como apresentar para vocês. Daí disse: ah, tu tem interesse que eu faça divulgação para ti? É isso mesmo? Sim, eu tenho um produto que vai se encaixar direitinho com o teu público. Então tá, então vamos conversar. Eu tô aqui pra isso, falei pra ele. Essa adesivagem toda no carro que tu tá vendo é exatamente pra isso. Pois bem, feita a reunião. E agora nos próximos dias eu vou começar a trazer pra vocês, apresentar pra vocês e convidar vocês a comprar o produto do Eduardo, da seguradora. Sim, é seguro e não é de carro. Já adianto isso pra vocês. É muito mais importante. Seguro, bem mais precioso que tu tem. Exatamente isso. E com o preço que eu tenho certeza que cabe no teu orçamento. Mas enfim, sem maiores detalhes agora, que eu preciso terminar de almoçar. Eu preciso, como eu falei, bolar envelopar esse monte de informação que eu recebi agora. E ainda tem mais 20 corridas para fazer, para limpar a máquina do estagiário. Agora eu tive um feedback mais sincero possível, né? Trouxe um Lucas lá do Guatemix, depois que eu terminei de almoçar, liguei o aplicativo, tocou na mesma hora, aqui pro Parque Plaza. Agora eu tô fazendo sem corrida,
Só no Comfort, até os Rossi. Os Rossi que apareceram na minha vida ontem, né? Enfim. E daí o Lucas entrou meio desconfiado, meio sorrindinho assim e tal, não sei o que. Não demorou e se entregou. Cara, tu é, né? Não sei o que. Aquele cara que fica xingando os passageiros do Instagram. Putz, é por isso que vocês... Essa é a fama que eu tenho com vocês, né? O motorista mal-humorado que fica xingando, estúpido, fica xingando os passageiros. Tô acelerado. Se baixar um pouco a adrenalina, respirar. Daí eu exemplifiquei pra ele que no Instagram eu tive 2 ou 3 reels ali que viralizou, entre aspas, né? Que bateram mais de 100 mil views e tal. E todos eles, sem exceção, foi com algum problema com o passageiro, né? Ou que eu xinguei, ou que eu mandei descer, ou ambos. E daí ele foi impactado justamente por esse. O que chegou nele, que não é motorista aplicativo, que não é filho de motorista aplicativo, que não é marido de motorista aplicativo, ou seja, ele não tem nada com o motorista aplicativo a não ser o fato que ele é passageiro. Para esse pessoal só chega o que é polêmico, né? Infelizmente é assim que funcionam as redes sociais. Aquela coisa bonitinha que tu fala, aquela ajuda, aquela mensagem de vai tu te fuder, assim ninguém vê, né? Mas vai falar mal no passageiro, manda ele descer pra tu ver. Manda ele descer pra tu ver. Os caras criam um grupo pra te xingar, um grupo pra te ofender, um grupo pra te pegar. Eu não posso mais voltar na cascata, só pra avisar, só pra não passar batido. Comentei com o Lucas. Mas enfim, viemos resenhando, trocando ideia. E ele me acompanha só porque eu xingo os passageiros. Que delícia, Lucas! É pra isso que eu vivo. Eu poderia dizer que foi a Dona Eugênia que não entendeu porra nenhuma, né? Por sinal, eu até pensei que fosse pegar a Dona Eugênia. Mas a moça não tem 25 anos de idade. Não tem 25 anos de idade. Trouxe a Eugênia, lá da Cidade Baixa aqui pra Protásio. Entrou muda, quase saiu calada. Tava esperandinho na portaria. Delícia, sabe passageiro delícia que é? Oi moço, tudo bem? Fica quietinho ali mexendo no celular e desce sorrindo e vai. E deu? Passou? Esse é o melhor passageiro, que é aquele que passa na tua vida. Não deixa lembrança nenhuma. Só as recentes. Daqui a 2 minutos, infelizmente, eu já esqueci dela porque assim tem que ser, né? Mas via subindo a Felipe de Oliveira ali e tal, daí passou um retardado. Bibi, Fabiano, um abraço pra ti, meu bruxo. Cara grandão, olhei pra cima quando não terminava, sabe? Deve ter 2 metros de altura, careca, por cima. Pensa no homem grandão, careca. Desceu do Cronos dele igualzinho meu. Da Cove também, pela placa. Ele tirou adesivo, mas eu não tenho nada a ver com isso. De repente já comprou, né? Mas enfim. Daí eu falei pra ela assim, ó moça, desculpa, tá? Mas esse é mais um dos meus seguidores retardados daí que ela se manifestou. E nada mais. Entreguei adesivo pra ele, depois ele disse que vai mandar uma foto. Vamos ver, né? Vamos ver. 5 para 5 da tarde, não para, desde que eu saí do Guatemix. Eu fui pra onde? Lá? Fui lá pro Parque Plaza, falei pra vocês, depois peguei na 7.200. Lembra da 7.200? Larguei na República, na Lopa eu trouxe pra Protásio. E agora eu pegar a Vanessa. Eu acho que é no Moacir. Exatamente, pelo número é o Moacir, aqui na Nilópolis, e levar ali pra Benjamin Constant. Posto Picareta é foda, né? Pior que o que mais tem por aí é posto Picareta. E principalmente esses Ipiranga. Sim, todo mundo acha que procura lá no posto Ipiranga, não sei o que posto Ipiranga. Daí muitos se aproveitam. Muitos postos Ipiranga se aproveitam da fama e são picareta. Eu vou citar 2 que fazem esse tipo de situação que aconteceu comigo agora. Este aqui, esquina da Paraná com a Brasil, e o da Barão, esquina com a La Plata. Tá ali, escrito ali, abastece aí, não sei o que, bababá. Daí tu vai lá, tu abastece, ela pergunta pro frentista, ele me perguntou, vai pagar com cartão ou com dinheiro? Com abastece aí. Beleza, vai lá pegar a bomba e enche o tanque. Daí na hora que tu vai passar o abastece aí, não tem abastece aí. Como assim, tia?
Tu espera abastecer pra depois tu me dizer que não tem. Na Barão é a mesma coisa. E detalhe, uma baita de uma placa do Abastece Aí na entrada do posto, induzindo o motorista a entrar ali para pagar com o Abastece Aí. No meu caso faz diferença, são 10% que eu tenho de desconto. Que eu perdi agora, 10 pila eu falei pra ele. Que raiva. O frentista não tem nada a ver com isso, né? Não é ele que decide sobre esse tipo de decisão. Mas, enfim. Eu fico puto com isso. 5,22, não é pelos 10 pila, é pela falta de vergonha na cara. Vou pegar o rapaz aqui, esqueci o nome. Feito, 7h06 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Adoro quando eu preciso parar o aplicativo para ir no banheiro, significa que tá tocando, que tá on fire, né? Tô aqui na Olavo Barreto Viana, na sinaleira com a 24. Ela trouxe o último passageiro aqui pro shopping, Moinhos. E vou aproveitar que tô pifado no posto da Fernando Gomes e vou ali dar um mix, respirar fundo e correr atrás de 9 corridas. Ainda faltam 9 corridas, lembrando lá, segunda-feira, que eu xinguei, esbravejei, porque o estagiário estava se passando, né? Mandou uma promoção para fazer 90 corridas, me oferecendo R$240. Só que o valor que as corridas estão sendo oferecidas estavam lá embaixo, desse tamanho, né? Não mudou muita coisa, só que hoje, para minha sorte ou não, eu só fiz uma X, que foi a primeira, ou a segunda, ou as duas primeiras, não lembro. Desde então eu estou só no Comfort e não foi necessário ligar o X. Porém, eu não posso deixar passar batido que o preço que eu estou recebendo não é nada extraordinário, muito pelo contrário. Ou seja, o estagiário continua achatando o valor das corridas, né? Só que daqui a pouquinho, daqui a 9 corridas que eu preciso ainda cumprir, eu vou receber esse bônus. E quando eu olhar meu valor semanal, vai estar tudo igual, como se não houvesse promoção. O dia de hoje vai entrar pra minha história de alguma maneira, né? Eu já citei bem por cima, bem fracamente, sobre a Prudential, maior seguradora do Brasil e uma das maiores do mundo. Eu vou fazer parceria com eles. E agora peguei um senhor jornalista de um podcast aqui de Porto Alegre. O cara não tem um minuto de sossego, tia. Hã? O cara não tem um minuto de sossego. Não tem. Eu que peguei a passageira errada, me botou os cachorros, dormiu no carro, fui pra Guaíba, não era lá em Guaíba. Quando eu entrei de volta, ganhei 370 conto. Agora tu veio, merda! Pra cima deles e ferro nelas. O colega aqui do Polo me abordou aqui na Protase. Entendi muito bem a história dele. Tá com adesivo, é verdade. Do adesivo, falou do adesivo. Eu não sei o nome dele, mas enfim, depois tu deixa aí, meu bruxo. Acabei de trazer um senhor jornalista de um podcast aqui de Porto Alegre e olhou o carro, se eu não acredito. Ele disse que a semana passada ele levou o Taxitramas. Se vocês não conhecem o Taxitramas, sigam lá no Instagram. 20 com 30 pra onde? João Luderito, no Sarandi, lá na Vila do CREA. Vamos lá dar um oi pro Plínio. Bárbara, já peguei o nome da passageira aqui. Vamos ali buscar na Barão de Bar, levar lá para João Luderites, lá na Vila do CREA. 20 pilas a corrida no Comfort, tá ok? Mas então, só para compartilhar com vocês. E dia de hoje, 2 de outubro, vou marcar no meu calendário lá na minha planilhazinha, colocar umas estrelinhas do lado. Seguradora. E uma participação. O Taxitrama que eu tava falando é um taxista que tem o carro todo adesivado também. Ele tem um perfil no Instagram que ele conta histórias, né? E o meu último passageiro, então, jornalista desse podcast, disse: semana passada eu levei o Taxitrama lá, tá afim, não? Eu disse: pô, demorou, é pra isso que eu vivo. É pra isso também essa adesivagem toda, pra aparecer pra todo mundo, né? Inclusive pros jornalistas podcasters, pras seguradoras, pras lojas de pneus, patati patatá. 8h15 da noite. Feito então,
10 horas da noite aqui no Jardim Vila Nova, mais uma vez. Zona Sul de Porto Alegre. Acabei de finalizar minha campanha extraordinária que o estagiário mandou para mim essa semana. E conforme eu falei para vocês, se eu somar os 3 dias da semana que eu trabalhei, terça eu não trabalhei, tá? Então não conta. E somar tudo que eu fiz com o bônus de R$240, tá praticamente a mesma coisa se eu tivesse trabalhado sem o bônus e atingido a meta. É verdade, né? Deveria ter atingido a meta os 3 dias que eu trabalhei. Hoje, sem bônus, não teria meta, né? Meu resultado hoje não teria meta, ou seja, eu não fechei R$740, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, né? E segunda-feira também não. Então talvez eu tenha ganho um pouquinho mais, mas sei lá. Eu sei que eu não gosto dessas promoções, isso é fato. Eu acho que só atrapalha o movimento. O estagiário se passa nesses dias, se abusa. Mas se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito essas 90 corridas, com certeza eu estaria bem abaixo do que eu gostaria, né? Então praticamente eu troquei 6 por meia dúzia, mas passei muita raiva, principalmente na segunda-feira, né? Terça eu não trabalhei, ontem foi mais ou menos, e hoje foi praticamente tudo de comfort. Até gostei do movimento de hoje. Também está se aproximando o 5º dia útil, né? Aquele papinho furado de sempre, primeira semana do mês. O tempo estava agradável hoje. Enfim, acho que até hoje que o resultado foi ok, apesar de, se eu não tivesse feito a meta, não tivesse pego esse bônus aí, eu não teria atingido a meta. Porém, eu fiquei 1h30 em reunião hoje. Eu fiquei das 2 às 13h30 da tarde lá no Iguatemi, lá conversando com o rapaz da seguradora, com o qual vou fazer parceria aí nos próximos dias. Então, desconsiderando essa 1h30 que eu não trabalhei, até que tá dentro da média. Vamos, tchê, se arrastando a 20 por hora um Celtinha aqui na Monte Cristo, sabe? Haja paciência. Puta que pariu. Tá, chega por hoje, eu tô cansado, minha cabeça tá cheia de informação. Tem que processar uma por uma a partir de agora, para não colocar os pés pelas mãos. Bobalhão, tu mesmo, bobalhão. Vamos para casa descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E a palavrinha para tu deixar num comentário, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag pra cima deles. Repito, hashtag pra cima deles, porque esse será meu mantra a partir de hoje já. Vamos dar-lhe, merda. Só para não passar batido, não posso deixar passar batido. Quando eu estava em deslocamento, vou buscar esse passageiro que eu trouxe aqui para Vila Nova. Eu busquei lá na UERGS, na Washington Luiz. Eu estava subindo a Bento Martins e eu só escutei quando eu passei na esquina da Riachuelo: vai, Moisés! Só que eu não consegui naquele momento ali identificar, não vi de onde veio o grito, enfim, só escutei. Quando eu cheguei na sinaleira na Bento Martins da Aquaduc, fechou. Daí passou uns 30 segundos, apareceu um retardado na janela. Ei, Daniel, me consegue com adesivo? O cara a pé subiu correndo a Bento Martins atrás de Moisés para pegar o adesivo. Só que foi tão rápido, porque quando eu olhei para a sinaleira já estava verde, já tinha carro me buzinando atrás, que eu esqueci de pegar o nome dele. Mas de qualquer maneira, meu bruxo, um abraço para ti.